dia, está no ar o Agrofag desse domingo, 28 de setembro. Professor Celso, finzinho de mês, aliás, setembro foi um mês muito agitado, né? Plantio da soja, colheita do trigo, bom dia. Bom dia, Toniela, foi um mês de atividades muito intensas. Bom dia, pessoal. Isso aí, e vamos aos temas das reportagens da edição de hoje. O assunto em destaque no Agrofag é a compostagem líquida, uma técnica de produção de insumos biológicos que utiliza bactérias para melhorar a qualidade do solo. No estúdio, especialistas falam sobre as vantagens desse sistema. E no campo, o produtor mostra na prática os efeitos sobre o solo. Até no caminhar, não sei se você percebe que é bastante fofo, né? Uhum. Eu tenho um colega que é agrônomo que anda várias áreas, ele relata muito isso, sabe? Que é um solo bem mais fofo até para caminhar, né? É mesmo, dá para sentir. E afinal de contas, a maniva produz mais mandioca se for plantada na horizontal ou na vertical? A diferença é grande, moçada. Tá aqui uma planta, tudo plantada no mesmo dia, Júnior? Mesmo dia. Só muda o método. Maniva na horizontal, ok? E maniva na vertical. No noroeste do Paraná, um equipamento está sendo desenvolvido para fazer o plantio das manivas em pé. No quadro da Isa na Fazenda, você vai saber tudo sobre o cultivo de rosas. Tem episódios novos do Agrocast Fag, o podcast que fala sobre temas e tecnologias atuais do agronegócio. E olhem só esses tomates. Em Assis Chateaubriand, o Tiago produz variedades do tipo cereja e grape. Nesse lado aqui a gente tem uma produção de tomate cereja, que tem esse formato redondo, né? Que tem essa característica de crescimento em racimo, né? Que você pode tanto vender comercialmente assim no racimo ou em cluster, que você consegue destacar essa bolinha, que é vendido separadamente também. E o produtor indica pratos saborosos que podem ser uma dica para o almoço desse domingo. Um risoto caprese, uma receita que vai uns tomatinhos, um quiche de tomatinho também, confitado. Ali também temos uma base de patê com um tomatinho seco e um confitado em cima. A gente já começa mostrando essas imagens maravilhosas feitas pelo nosso cinegrafista Denilson Martins. E olha só que linda essa plantação de tomates, professor Celso. Tomate é muito bonito, né? Já fui em várias estufas onde vi a produção de tomate normal, aquele híbrido, né? E o cerejinha, e é muito gostoso, né? Sim, e legal demais, né? O responsável por essa produção é o Tiago Ribeiro, engenheiro agrônomo que se dedica ao cultivo protegido de mini tomates. Olha só. Essas estufas ficam nesta propriedade de 92 hectares em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. Nelas estão sendo cultivados aproximadamente 1000 pés de mini tomates. Quem faz todo o manejo é o Tiago. Ele é engenheiro agrônomo e o primeiro contato com a produção de tomates aconteceu durante uma feira em São Paulo, em 2019. Hoje em dia, Tiago cultiva 7 variedades dos tipos cereja e grape. O produtor mostra a diferença entre elas. Aqui a gente tem uma produção de mini tomates, né? Nesse lado aqui a gente tem uma produção de tomate cereja, que tem esse formato redondo, né? Que tem essa característica de crescimento em racimo, né? Que você pode tanto vender comercialmente assim no racimo ou em cluster, que você consegue destacar essa bolinha, que é vendido separadamente também, né? Ele é diferente do tomate grape, que o pessoal associa basicamente o tomate cereja como um mini tomate, mas a variação que a gente tem aqui de um grape, por exemplo, que ele tem um formato alongado, que é diferente do cereja, que tem um formato redondo. Basicamente essa diferenciação em relação ao aspecto visual. Em questão de paladar, o grape tende a ser um tomate um pouco mais doce, tem um grau Brix um pouco mais elevado do que o tomate cereja. Não que seja um tomate azedo, digamos assim, né?
Mas vamos supor, essa cultivar aqui que eu trabalho tem um Brix mais ou menos de 8 para o cereja e esse aqui do grape de 10 a 11 graus Brix. Cerca de 90% dos tomateiros daqui têm crescimento indeterminado, ou seja, podem chegar até 10 metros de comprimento. Por isso, as podas devem ser frequentes. Thiago cuida das hortaliças com bastante cuidado, sempre pensando na qualidade dos frutos. O manejo de irrigação, que aqui a gente tem toda a fertirrigação feita, a base de sais, que a gente trabalha com sais, e o manejo semanalmente de nutrição foliar. É uma nutrição foliar que bem rigorosa que a gente tem para ter esse padrão de fruto, o pegamento, que é bem interessante, né, que pode-se notar que não tem falhas de polinização, né, e vem essa complementação. É óbvio que a nutrição foliar é uma ferramenta, né, que você tem ali de agregar, não substitui a base, porém ela te ajuda nesse alto desempenho depois na frutificação, né, e qualidade de fruto. O estresse térmico dos tomateiros, que é causado pelas temperaturas elevadas, é motivo de preocupação. Mas o agrônomo diz já ter encontrado um caminho para enfrentar esse problema. A gente tem maneiras de você estar produzindo, claro que depende do investimento maior, mas a temperatura você fica meio limitado, porque exige uma estrutura extremamente cara, tecnológica, né, de casa de vegetação, com climatização bem efetiva, né? Por isso que a gente trabalha na parte da fitotecnia, que é o manejo para diminuir esses estresses em cima da temperatura. Um manejo que começa desde lá das mudas e sementes. Não é só quando a planta já está desenvolvida que não existe produto que faz milagre, né? Depois que eu vou passar e vou fazer um milagre na planta. Não existe isso. Então é um manejo que começa desde lá de trás para você já induzir uma planta mais resistente. Os tomates são bem sensíveis às doenças e às pragas. Thiago lembra quais insetos mais prejudicam as plantas. Para a nossa região aqui, as mais problemáticas são a mosca branca e a traça do tomate, que é a tuta absoluta. São as duas pragas assim, bem com mais incidências que a gente tem aqui e para controle também. São difíceis de controlar, porém você não pode deixar ela se multiplicar aqui dentro, né? Você entrar o manejo desde o início para não ter esse crescimento exponencial, porque em condições de verão é um crescimento exponencial. No inverno a gente não tem incidência, esse ano não teve incidência, porque a temperatura baixa ajuda essa questão de controle, você tem menos incidência de insetos. Por aqui, o produtor implementou no sistema de cultivo protegido algumas medidas preventivas para combater os insetos. Thiago, então você está segurando aí na mão 2 cartelas adesivas, se puder explicar para a gente qual que é a funcionalidade delas. Ok. Como eu costumo dizer assim, né, que dentro do cultivo protegido a gente tem aquela aplicação da prática em si do MIP e do MID, né, manejo integrado de pragas e de doenças. Aqui no MIP, que a gente tenta o mínimo possível entrar com controle químico. Aí o que nós fazemos aqui? A gente tem controle por armadilhas, que é basicamente isso aqui. Você tem uma cartela adesiva, um chão adesivo, com um pino de feromônio. Isso aqui é específico para a traça do tomateiro, que é a tuta absoluta. A gente tem um feromônio sintetizado, né? E basicamente a gente coloca nessa armadilha delta, que se chama essa casinha, onde você tem o macho atraído por esse cheiro e ele acaba grudando nessa cartela. Você diminui a incidência e a multiplicação dentro da casa de vegetação. Aqui a gente também tem a famosa cartela amarela, que é bem fácil de você encontrar em qualquer manejo dentro de uma estufa, né? E o nosso manejo aqui também que nós colocamos, que com o tempo a gente observou que teve um grande benefício, são armadilhas elétricas, que são através de lâmpadas ultravioleta, né, que a gente tem por aqui. E isso aqui é ligado durante a noite, quando você tem muita incidência de insetos, justamente para você evitar esse controle químico, né? Aqui você, por exemplo, liga às 10 horas da noite, desliga às 5 horas da manhã, vários pontos espalhados aqui dentro da casa de vegetação, o inseto é atraído pela luz ultravioleta, acaba grudando nesse filamento e eletrocutado, né? É uma maneira da gente baixar essa incidência de inseto aqui dentro. Os
Tomates produzidos nas estufas são vendidos já em bandejas embalados para supermercados e restaurantes da região. Tiago faz questão de dar algumas dicas de consumo. Tiago, o pessoal costuma associar o consumo de tomate às refeições com salada, né? Mas aqui você trouxe outras variedades, se puder mostrar e contar pra gente. Exato, aqui a gente trouxe umas opções assim, fora do in natura, né? O pessoal basicamente se associa a tomate na salada, alguns pratos, para exemplificar, porque eu considero o mini tomate como uma linha gourmet, né? Por ser mais doce, ter esse apelo visual interessante, colorido, o formato dele. Um risoto caprese, uma receita que vai uns tomatinhos, um quiche de tomatinho também, confitado. Ali também temos uma base de patê com um tomatinho seco e um confitado em cima, que você pode diversificar isso. A gente tem uma produção lá caseira em casa, não é vendido, é para consumo, que é o tomate confitado, que ele é assado a baixa temperatura, né, nesse forno com azeite e ervas frescas, onde você pode ter um aperitivo a qualquer momento. Guardou na geladeira, 30 dias ali tranquilo. Você pode usar ele numa torradinha a qualquer momento, fazer a base de um risoto. Esse aqui são as bandejas que a gente comercializa no mercado, são feitas dessas formas, né? Tomate grape, tomate cereja, o mix, né, dele colorido, que a gente tem as duas cores aqui que a gente trabalha, tomate somente o laranjadinho e o tomate rama, né, que vem também nas bandejas. São os tomates que a gente tem ali de cacho, feito em ramas, né? Trabalhamos com essas variedades aqui na comercialização. Muito bom, hein, professora? De dar água na boca esses tomatinhos aí, né? É muito interessante, né? E o tomate é uma cultura que tem que ter muita dedicação, tem que ter muito trabalho, tem que ter muito cuidado, porque quando ele vai para a mesa ou quando o pessoal vai escolher ele no mercado ou na feirinha, vai escolher com os olhos, né? Então ele tem que estar muito bonitinho, tem que tomar cuidado com as pragas e ele chegar nesse mercado assim bem, vamos dizer assim, um visual muito bonito, além da qualidade que ele deve ter, né? Com pouco inseticidas e poucos fungicidas, né? Exatamente, o visual vai fazer toda a diferença além da qualidade, Com né? certeza. Parabéns então para o Tiago aí, uma ótima produção. E agora o assunto é mandioca. Nós mostramos aqui no Agrofag uma reportagem sobre o plantio de mandioca orgânica no sítio da família Dias, lá em Rio do Salto. E uma parte da matéria que chamou muito a atenção dos nossos amigos produtores rurais foi a forma como a Michele planta as manivas, que é na vertical. Nós já havíamos mostrado essa técnica aqui no programa e agora, mais uma vez, o assunto despertou muita curiosidade. Olha só, então nós temos o vídeo aqui da Michele plantando essas manivas nos canteiros aí de forma vertical, professor Celso, com a maniva em pé. Maneira diferente, né? E tá pegando, né? A maniva no plantio vertical, a turma parece que está gostando mais, né? Exatamente, é isso aí. Esse vídeo já rendeu mais de 400 mil visualizações nas nossas redes sociais, professor Celso, e centenas de comentários. Vamos acompanhar os comentários aqui na tela, então? Olha o que o José disse. É da hora, eu nunca vi plantar assim. O Plínio também comentou, vi várias pessoas reportando que assim ela dobra a produção por pé. Parabéns! E nos reporte aí a produção ano que vem. Eu vou plantar agora em outubro e plantar desse jeito aí, disse a Eli pra gente. Boa noite, eu vou mudar a forma que eu vou plantar. A Maura também comentou. O Manuel disse assim, excelente trabalho, parabéns. E olha, tem outro comentário aqui, fiz o plantio de 8 mudas, 4 deitadas e 4 em pé. Vou aguardar o resultado. A minha microfloresta é no meu jardim misturado com a horta, disse a Dora. E também tem um comentário do Ali aqui, eu vou plantar assim, sempre planto ela deitada. Então, nessa semana, um outro vídeo sobre o mesmo tema nos chamou a atenção. Ele foi publicado pelo Nelson de Paula, lá da fazenda Rosimara, em Rondon, no noroeste do Paraná. O Nelson está fazendo uma experiência com um plantio na vertical. E nesse vídeo, ele mostra os primeiros resultados. Vamos ver. A passada a gente estava tirando a deitada. Agora vamos dar uma olhada na produção radicular da plantada na vertical. Aí, moçada. Você tá, cadê? Aí, chegou a outra. Vamos fazer agora a demonstração. Olha lá, Cleito.
Fala aí, Cleitinho. Vamos aqui, vai. Fala aí. Fala aí, Cleitinho. Vira assim, ó, que assim dá pra ver melhor. Sim, Tá ó. filmando já? Lógico. Faz tempo. O que você achou? Pá, a diferença é grande, moçada. Tá aqui uma planta, tudo plantada no mesmo dia, Júnior? Isso, tudo no mesmo dia. Só muda o método. Maniva na horizontal, ok? E maniva na vertical. Dá uma olhada. Moçada, acredito que a filmagem vocês vão falar Não por dá pra si ver aí. tão bem, mas dá pra ver, inclusive, a espessura das raízes aqui dessa da vertical, ela já tá mais definida do que da horizontal. É extraordinário, moçada. Olha o número de raízes. Não vou nem contar que eu vou me perder, mas pelo menos 20 raízes tem aqui e aqui não tem nem 10. Olha aí, professor, interessante esse comparativo, né? É muito interessante os dois sistemas de plantio, né? Se a gente fazer o levantamento da horizontal, ela é mais produtiva, pelas estatísticas, né? E pelo que se tem da bibliografia. E na vertical ela é melhor para a sanidade, para o manejo, né? É uma planta mais ereta. Bom, quando o agricultor passa a fazer inovação, a pesquisa vem atrás, vem tentando resolver esse problema. Provavelmente no futuro próximo aí nós vamos ter variedades mais adaptadas e um sistema de plantio vertical e na horizontal. E o agricultor vai optar qual que é o melhor para ele. É isso que a gente espera. É isso aí. A pesquisa sempre junto, né? A pesquisa lado a lado com o produtor, né? Isso mesmo. E além de plantar as manivas na vertical, o Nelson participa também do desenvolvimento de uma plantadeira adaptada para a distribuição dessas manivas. Vamos ver. Meus parceiros, então, para mostrar na prática realmente o que o pessoal estava criticando e na verdade gerou uma polêmica absurda, né, Cleiton? Vamos mostrar o plantio para vocês da mandioca na vertical em loco. Muito bem, pessoal, estamos aqui em Naviraí, Mato Grosso do Sul. O nosso parceiro Marcos Vinícius trouxe a plantadeira conforme alinhado no vídeo anterior para mostrar para vocês o plantio mecanizado da maniva em pé na vertical. De novo, Nelson, não queremos ser redundante, não estamos inventando a roda. O plantio na vertical ramo em pé já ocorre a mundo afora, principalmente na Tailândia, outros países no continente asiático. No Brasil, também. Norte, Nordeste, vários povos indígenas fazem o plantio vertical. Então o que nós queremos, Nelson, é aperfeiçoar o nosso manejo, o nosso método de plantio mecanizado na vertical. Beleza, pessoal? É essa a pegada. Não estamos inventando a roda. E aí, só para pontuar, pessoal, é um plantio em larga escala, não é um plantio manual, você está entendendo? Pelo que a gente mostrou para vocês, vocês viram que a produtividade é maior. Então a gente está tentando trazer essa produtividade com mais praticidade, né, Cleiton? Muito bem, Nelson. É isso aí. Aqui estamos numa área do produtor Marcos Roberto, conhecido como Marquinho. É um talhão de 80 hectares. Vamos ver o que a gente vai conseguir plantar com a plantadeira nesses próximos dias aí e acompanhe para os resultados. Agora mostra a plantadeira funcionando, rodando, pessoal. Mostrar a plantadeira rodando para vocês. Valeu, mestre. Dá licença, moçada. Vamos lá. É colocada a maniva ali em cima, ela é cortada no facão. Olha aí, professor Celso, pensa só a agilidade aí nesse processo do plantio, né? É incrível a criatividade do agricultor, né? Tentando diminuir a mão de obra, né? E daqui também na Fazenda Escola, o Paulo fez uma tentativa, né? Fez uma adaptação para diminuir essa mão de obra e ter agilidade nesse plantio. Exatamente, a gente mostrou aqui no programa, né? Adaptou ali a máquina, ainda assim com pessoas ajudando a distribuir as manivas em pé, fez já uma adaptação. Mão de obra está curta, né? Então você tem que usar criatividade. Exatamente, é isso aí. E nós conversamos com o Nelson para saber mais sobre essas pesquisas que ele tem feito. Vamos ver. Agora a gente vai lá para Maringá conversar com o Nelsinho Neto, ele que é responsável pela Fazenda Rosimara, tem aí um cultivo de 120 hectares de mandioca lá em Rondon, no noroeste do Paraná, mas agora vai conversar com a gente para falar sobre essa novidade então que ele tem implantado na propriedade, que é o cultivo da mandioca na vertical em algumas áreas. Seja muito bem-vindo, Nelsinho. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aí com vocês. Sempre uma satisfação e sempre que precisar pode contar com a gente. Então, vamos falar um pouquinho dessa repercussão que deu sobre essa máquina de plantar na vertical, né? Começar do início, é claro, esse interesse veio a partir de vídeos
e informações que tivemos sobre o cultivo na vertical, e depois de uma viagem que o pessoal fez para a Tailândia, voltaram com essa ideia um pouco mais aquecida. E o Vinícius Curione, que foi quem desenvolveu esse kit para plantio na vertical, ele já vem há algum tempo com a equipe dele tentando. Eles trabalharam bastante, passaram aí alguns meses em adaptação, e a máquina conseguiu chegar num ponto onde ela está conseguindo plantar cerca de 97% das manivas na vertical. É um desafio para a gente, porque é um sistema novo, é um sistema de manejo novo. A gente sabe que tem que agrega uma quantidade produtiva muito maior. Se for falar em números aqui agora, o pessoal vai até achar que é mentira, mas nós estamos levantando dados para estar mostrando isso em loco também. Tem muitas áreas posicionadas. E o que acontece é que depois dessa repercussão toda que deu, muitas pessoas estão vindo atrás desse manejo, porque não foi um manejo que nós inventamos, né? Apesar de muitas pessoas estarem falando aí nas mídias sociais, depois dessa repercussão, que a gente inventou o fogo, que a gente está inventando a roda. Não é nada disso, né? Como a gente já enfatizou algumas vezes. A plantadeira que está sendo desenvolvida aqui pelo Vinícius, né? Ela sim está sendo desenvolvida para fazer a plantio da maniva na vertical, para agregar essa produtividade, para trazer essa produtividade para o produtor, no caso, né? Porque o pessoal já fazia esse tipo de plantio há muito tempo atrás, em diversos países do mundo também. Isso vem desde os nossos antepassados. Os próprios indígenas aqui no Brasil já plantavam assim na vertical, mas sempre foi tudo manualmente. Então a gente está trazendo uma tecnologia, um tipo de manejo diferente para estar facilitando a vida dos produtores, tanto produtores familiares quanto produtores industriais, no caso, né? A gente vai trazer a facilidade aí para todo mundo. E nesse caso, a gente, inclusive no programa, né, ao longo desses anos, a gente acabou mostrando alguns exemplos de produtores adotando esse sistema de plantio das manivas em pé, na vertical, e sempre manual, né? Mas a novidade, então, é essa questão da adaptação da máquina. E é interessante que vocês têm feito testes, adaptado também o sistema. Eu queria que você falasse sobre isso. Está sendo feito em canteiros esse plantio ou está sendo feito em solo convencional? Como é que vai ser a colheita dessas manivas? Como é que está sendo projetado tudo isso? Bacana. É bom para até deixar o pessoal já ciente do que está acontecendo. Já faz um ano que está sendo feito esse teste da maniva plantada na vertical, porém eram feitos em áreas menores, né? Áreas de ambiente controlado para a gente poder estar realmente vendo como ia se adaptar esse sistema aqui no Brasil. Então, depois de alguns resultados positivos, foi implantada uma área bem maior, uma área em larga escala. Hoje nós já devemos ter, em média, uns 300 hectares de mandioca plantada nesse sistema, nesse manejo, e trazendo já resultados impressionantes logo agora nas primeiras avaliações. Claro que a gente vai continuar fazendo avaliação no decorrer de todo o desenvolvimento da cultura para estar mostrando o pessoal, porque tem muita gente que ainda não acredita, que a gente tem que estar mostrando, né? E tem muita gente da pesquisa envolvida nisso também. Instituições, tanto o IDR quanto o Embrapa. Então, todo mundo está fazendo teste, alguns outros influencers fazendo teste, vários produtores de referência no Brasil estão com esse teste também dentro da propriedade, para a gente estar podendo mostrar essa diferença de produtividade em diversos tipos de solo, né? Em várias regiões. Nelson, e falando sobre a questão do enraizamento, que é o que vocês mostraram, né, no vídeo também, fazendo esse comparativo da mandioca que foi plantada na vertical em comparação à horizontal. Isso aí também teve um bom resultado. Teve um ótimo resultado. A gente já vem trazendo manejos diferentes para o plantio convencional, no caso, né, com a maniva na horizontal. Porém, nessas avaliações de lado a lado, com a maniva na vertical e a maniva na horizontal, a gente já conseguiu ver uma quantidade de enraizamento inicial muito maior do que a da horizontal, tá? Isso porque ela tem uma área maior para poder estar enraizando ali, e ela também acaba germinando mais rápido, ela brota mais rápido. O produtor tem que ficar um pouco esperto, até na aplicação do pré-emergente,
porque ela vai começar a brotar mais rápido. E outra coisa também que é muito importante ressaltar, muita gente pergunta sobre como vai ser o manejo do herbicida com a mandioca, a maniva plantada na vertical, ela em pé no caso, porque ela fica um pouquinho para fora do solo, e o pessoal tem uma grande dúvida se o herbicida vai prejudicar ou não o desenvolvimento da planta. Pessoal, a gente vai partir da mesma situação da aplicação de herbicida na mandioca podada. Então, pode entrar fazendo pré-emergente, pode fazer pós-emergente, tranquilo, que não vai ter problema nenhum. Ok, essa era uma dúvida realmente dos nossos telespectadores também, né? Se vai prejudicar por a parte da maniva estar fora ali do solo. Então, não vai ter problema. Não vai prejudicar. E os levantamentos de dados que foram feitos do ano passado e desse ano apontam que nós temos um acréscimo de até 60% na produtividade. Então, vai ser uma saída boa para os produtores. Bem, Nelson, e também a gente pode falar dessa ação, né, que além de ter aí a ideia de trazer mais rentabilidade para os produtores rurais, facilitar o trabalho, a máquina também tem um propósito importante aí. Tem um propósito muito importante e tem até que parabenizar o Vinícius Curioni por isso, porque ele desenvolveu esse kit, está em fase de patente, a patente vai sair, ele vai fazer a doação dessa patente para o Hospital do Câncer. Então, além de estar ajudando os produtores, ele vai estar fazendo uma boa ação, uma ótima ação também para a sociedade. Que legal. Parabéns, então, para vocês aí pela iniciativa. Vamos seguindo conversando, mostrando aqui para os telespectadores do Agrofag como é que vai ser a evolução, em que momento essa máquina vai estar disponível no mercado também. Tudo isso a gente vai seguir acompanhando. Obrigada, Nelson. Eu que agradeço, que precisar, estamos aqui, pode contar com a gente. Vamos trazer informação ao pessoal. Isso aí, seguimos trazendo informação e o Nelson é sempre muito atencioso com a nossa equipe. A gente deseja aí os parabéns para ele, né? E todo o grupo que trabalha junto com ele. É isso aí, Antonella. Tudo evolui, né? Esperamos que chegamos no sucesso dessa máquina. Com certeza, isso mesmo. E o assunto agora é o cultivo de rosas. A Isa tem as informações. As rosas ocupam um lugar de destaque entre as flores ornamentais, sendo reconhecidas mundialmente como símbolo e tradição. No Brasil, seu cultivo atende tanto à demanda doméstica, em jardins e vasos, quanto à produção comercial de flores de corte, que movimenta uma cadeia produtiva estruturada em polos especializados. No manejo caseiro, a atenção começa pela escolha do local de plantio. As roseiras necessitam de pelo menos 6 horas diárias de sol pleno para expressar o seu potencial ornamental. O solo deve ser incorporado com matéria orgânica para melhorar a retenção de umidade e fornecer nutrientes essenciais. A irrigação deve ser frequente, mas sem excesso, já que o encharcamento favorece o surgimento de doenças radiculares. Outro ponto fundamental é a poda. Além de manter o formato da planta, ela estimula brotações vigorosas e novas floradas. Quando falamos em produção comercial, o nível tecnológico se intensifica. Grande parte das rosas de corte é cultivada em ambiente protegido, o que possibilita maior controle sobre temperatura, luminosidade e irrigação. O manejo nutricional costuma ser realizado por fertirrigação, assegurando o fornecimento equilibrado de macro e micronutrientes. O controle fitossanitário também é criterioso. Doenças como oídio, ferrugem e mancha negra, além de pragas como pulgões e ácaros, exigem monitoramento constante e adoção de estratégias integradas. A colheita ocorre no estágio de botão semiaberto, condição que garante melhor conservação durante o transporte e amplia a vida útil da flor no consumidor final. O Brasil se destaca no mercado latino-americano de flores e as rosas estão entre as espécies mais comercializadas. Os principais polos de produção se concentram em São Paulo e Minas Gerais, responsáveis por abastecer o mercado interno e atender parte da demanda internacional. A flor se torna especialmente valorizada em datas comemorativas, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, quando a procura chega a dobrar em relação a outros períodos do ano. Assim, seja no jardim doméstico ou em estufas tecnificadas destinadas ao comércio, a rosa mantém sua posição entre as flores.
Seu cultivo exige conhecimento técnico, manejo cuidadoso e dedicação, mas recompensa com beleza, tradição e rentabilidade. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. E a Isa foi minha parceira de estúdio na gravação essa semana de mais 3 episódios do Agrocast Fag. A gente conversou com as equipes parceiras do City Farm. Então eu vou destacar como é que foram esses episódios aqui para vocês. Olha só, esse aqui com a participação da equipe Brevante, a gente falou sobre TSI não é tudo igual, ou seja, né, o tratamento industrial das sementes que vai ter suas características, cada uma delas vai ser diferente, né, nesse tratamento aí. Episódio 55 contou com a participação então da Marciele e do João. Bem bacana. A gente também teve a participação da equipe Copavel, falando sobre o aumento da produtividade nas lavouras com o uso de novas práticas e tecnologias. O Leandro veio aí para falar sobre a produção lá na Biocop, a produção de insumos biológicos, e o Cássio representando a Nutriagro, né, a fábrica de fertilizantes foliares da cooperativa. Quem também esteve aqui com a gente, o time da Pioneer, André, o José Madaloz e também o Fernando, sempre nossos parceiros, falando aí sobre o lançamento da nova biotecnologia na cultura do milho. Um lançamento, então, de um híbrido de milho que tem tolerância a 4 herbicidas. E para assistir ao Agrocast Fag é fácil, basta você acessar o nosso canal no YouTube ou a nossa conta no Spotify. E se você quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, lá no YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. Veja agora os preços do mercado agrícola na nossa região. O valor da saca da soja essa semana em Cascavel, R$ 116,00. A saca do milho, R$ 52,00 e a saca do trigo, R$ 67,00. No próximo bloco, uma técnica de produção de insumos biológicos está chamando a atenção dos produtores. É a compostagem líquida, que utiliza bactérias para melhorar a qualidade do solo. No estúdio, especialistas falam sobre as vantagens desse sistema. Sim, o futuro exige cada vez mais. Mais inovação, mais qualidade. Na FAG, a excelência é ponto de partida. Experiências de aprendizagem, eventos empreendedores e networking transformador. Um ecossistema de educação completo no campus mais moderno do Brasil. Na FAG, você evolui com quem lidera. Conheça, compare, realize. Centro Universitário FAG. fag.edu.br/vestibular. Provas 11 de outubro. Quem faz FAG, faz a diferença. Prepare-se! Em novembro, educação, ciência, tecnologia e negócios se encontram no maior evento agro realizado por uma instituição de ensino no Brasil. City Farm Fag, 5ª edição. Mais de 60 expositores, leilões de animais, corrida noturna, atrações da cultura rural, premiações e seminários especiais. Venha participar! City Farm Fag. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Professor Celso, olha só essa imagem que a gente tem aqui na tela. É uma biofábrica, professor? Pois é, a gente quando fala biofábrica, a gente imagina um laboratório fechado, né? Pessoal com cabelo protegido, toda aquela segurança total, né? É um conceito novo. Esse aqui é o ar livre, né? Um pouco diferente. Um conceito diferente, vamos dizer assim, não novo, né? Isso aí, exatamente. E nós fomos até 2 propriedades, uma em Cascavel e outra em Toledo, para saber como é que funciona esse sistema de compostagem líquida. Acompanhe. É nessa área de quase 50 hectares, em Espigão Azul, distrito de Cascavel, que o seu Gilberto desenvolve a produção. Por aqui, ele mantém 7 aviários em sistema integrado com uma cooperativa e também se dedica ao cultivo de grãos. Assim como grande parte dos agricultores do Paraná, o seu Gilberto planta soja no verão e milho na safrinha. Essa prática constante exige um trabalho cuidadoso para restaurar a qualidade do solo. Por isso, ele adota alguns manejos, entre eles o cultivo de plantas de cobertura.
Além disso, agrega matéria orgânica ao solo com cama de aviário. Nessa safra, pensando em reduzir ainda mais o uso de fertilizantes químicos, buscou a assistência de uma empresa e adotou o sistema de produção da compostagem líquida, chamada de microgel. A solução é preparada na propriedade mesmo. Esse sistema, chamado de bioestação, tem capacidade para 21 mil litros e realiza a função de reproduzir micro-organismos benéficos à terra e, consequentemente, às plantas. Alta produtividade, aumento de atividades microbianas benéficas no solo, descompactação de solo, maior aeração no solo, vai enriquecer de várias maneiras, tem vários fatores que trazem esses benefícios para ele. O Marlon foi quem instalou o sistema e tem acompanhado de perto o desenvolvimento da compostagem. Essa bioestação de 21 mil litros, ela faz 42 alqueires. Ela é 21 mil litros, mas você pode usar ela só 70%. 30% fica como fonte de inóculo. Você vai usar 15 mil litros, dosagem 350 litros, que vai fazer aí 42 alqueires, né? Você utilizando o 70%, repõe a água, cada 1000 litros que você usar, vai um saquinho de microgel de 25 quilos, né? E cada 10% que você usa é 24 horas para poder multiplicar e ter a quantidade apta para levar a campo. Ou seja, 70% retirada e uma semana já está pronto para uso de novo, ela cheia. O microgel é depositado na solução em forma de pó e tem na formulação insumos naturais para alimentar as bactérias benéficas. Já o meio de cultura utilizado para a reprodução delas é o esterco bovino tratado. Por que o esterco tem que ser bovino? Uma vez que o boi, ele tem 4 estômagos, então assim, o conteúdo ruminal dele é muito rico em bactérias, né? Então, uma bioestação dessa, de 21 mil litros, vai ao equivalente a 1.200 quilos de esterco. A tecnologia é certificada pelo Ministério da Agricultura, que exige segurança no processo produtivo. Por isso, a estrutura é projetada para reduzir riscos de contaminação. Uma vez que ela é aberta e a altura dela é padrão de 1,5 m, vai ter incidências de raios ultravioletas até o fundo dela. E também vai ter a produção de metabólitos secundários, que são excrementos liberados pelas bactérias. E esses excrementos, uma vez, produzem toxinas, que dificulta a proliferação, a multiplicação de bactérias indesejáveis, bactérias nocivas ao nosso solo. Diferente de hoje, de uma compostagem on-farm que é fechada, que é multiplicada dentro de barracões, Ele mostra o funcionamento na prática. Ela é feita por um conjunto motobomba. Aqui dentro tem um timer que ele é programado para ligar automaticamente de terça e sexta das 8 às 8h20. Então eu vou simular aqui como que ela faz de terça e sexta. Como vocês podem ver aqui, já está começando a ter a agitação, que antigamente era feita à mão, então facilita muito o operacional, E agora eu vou mostrar como que é feito a retirada da compostagem. Primeiramente, a gente vai abrir esse registro aqui que é por gravidade. Que vai vir da bioestação principal, vai passar pela caixa anexa, que aqui sim é feito o processo de filtragem. Aqui dentro tem um filtro de 100 micras, certo? Que vai fazer o processo da filtragem do microgel. Como vocês podem ver, esse é a compostagem líquida contínua microgel. No fundo, sem ter algum tipo de resíduo. É esse o resultado dessa compostagem usada como fertilizante biológico. O produto pode ser aplicado diretamente no solo no momento do plantio ou via sistema de irrigação. É o que o seu Gilberto pretende fazer ainda essa semana. Nós vamos estar aplicando agora já no início do plantio, que no caso talvez amanhã já inicia o plantio da soja, já vai estar introduzindo via suco na plantadeira já a primeiro momento. Após isso vai ser
aplicado mais uma dose no pulverizador. A expectativa é ajudar na saúde da planta, enraizamento, combate as bactérias ruins que tem no solo, os fungos, hematóides, né? Tudo a promessa que vai ajudar a combater, né? Então, tudo vem para melhorar a resistência às estiagens. Então, estamos numa expectativa boa. Quem também está sempre atento à saúde do solo é o Linori. Nos 100 hectares da propriedade, que fica na linha Mandarina, em Toledo, ele busca desenvolver práticas que favorecem a ação da biologia do solo. E foi em 2010 que ele aderiu à compostagem na lavoura. A necessidade ocorreu quando foi identificado um problema bastante sério de solo que eu tive, uma coisa chamada dispersão de argila, que em lavouras comerciais é muito difícil acontecer. Porém, para mim aconteceu devido a alguns excessos de calagem e adubação. Eu tive um problema bastante sério com a dispersão de argila, o que me trouxe consequências sérias de compactação e baixa produtividade, acidez, porque a adubação ficava muito superficial e acabava não reagindo no perfil do solo, sabe? E tudo isso fez com que eu fosse buscar alternativa. E uma das alternativas que eu conheci foi o microgel, né? E com isso, após 2, 3 anos, eu praticamente tinha revertido o problema da dispersão de argila, sabe? E aí, de lá para cá, nunca mais abandonei a tecnologia, né? A bioestação tem capacidade para armazenar 40 mil litros da mistura. Passou de manual para automatizada. O custo varia entre R$ 110 e R$ 150 por hectare. Segundo o produtor, o resultado tem valido a pena, principalmente em relação ao aumento da capacidade de infiltração de água no solo. Eu tive agora, de domingo para segunda agora, eu tive 130 milímetros de chuva. E por volta das 8h30 da manhã eu saí indo para a cidade e daí eu observei a vizinhança com as curvas no limite, algumas derramando já, e o meu solo não apresentava empoçamento, alguma pocinha de beira de estrada, né, em função da próprio acúmulo da estrada, sabe? Mas eu não tinha acúmulo de água na lavoura, sabe? Era uma coisa muito visível, bastava olhar ao entorno que a gente percebia a diferença, sabe? Nesses anos, o Linori tem observado mudanças significativas no solo. Entre elas, maior umidade, menor dependência de fertilizantes convencionais e mais economia. Nós fomos até o campo e deu para notar essa diferença na característica da terra, que estava bem solta. Linori, então aqui, né, a gente está em parte da lavoura que você começou a fazer o plantio no dia 4 de setembro, já fez então a aplicação do microgel no sulco. Como é que foi nesse ano? Olha, bastante tranquilo. Tava muito fácil de trabalhar o solo, né? E esse ano estava com bastante umidade, né? Então facilitou bastante. E com a umidade, daí você tem um solo muito fácil de trabalhar. Se você vê esse penetrômetro que eu improvisei aqui, adaptou? Então você vê que a penetração no solo é muito fácil. Hoje você tem bastante umidade, né? Acaba aderindo à retirada, mas a penetração é muito fácil, ó. O solo está soltinho. Soltinho, na linha de plantio, né? Bastante, a gente consegue fazer um trabalho bastante fácil, sabe? É muito fácil de trabalhar o solo. E isso é resultado desses 15 anos Esses também 15 trabalhando, anos agregando esses micronutrientes, Isso. melhorando a saúde dele. Exatamente, né? Então, até no caminhar, não sei se você percebe que é bastante fofo, né? Eu tenho um colega que é agrônomo que anda várias áreas, ele relata muito isso, sabe? Que é um solo bem mais fofo até para caminhar, né? É mesmo, dá para sentir.
E a gente segue falando sobre a compostagem líquida aqui no nosso estúdio. Temos 2 convidados para conversar com a gente sobre esse tema. Quem está aqui com a gente é a Thaisa Capato Lima, ela que é doutora em produção vegetal, professora de agronomia aqui da FAG. Seja muito bem-vinda, Thaisa. Obrigada, Antoniel. Quem também está aqui com a gente é o Marlon Delgado, representante técnico de vendas da Microgel, participou da reportagem e está aqui para complementar o assunto, né? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui, podendo ter esse momento de desfrutarmos, de ter essa troca de conhecimento, né? Show de bola, isso aí. Já começo perguntando então para o Marlon, né? A gente viu na reportagem como é que funciona então essa bioestação, né? Essa considerada biofábrica aí também, que vai reestabelecer as condições benéficas do solo aí. Eu queria que você já falasse sobre isso, né? Os produtores estão aderindo a esse sistema para realmente trazer mais saúde para esse solo? Com certeza, Antoniela, a nossa biotecnologia, Microgel, ela restabelece, como você disse, né, o microbioma do seu solo. Como? Através da nossa compostagem líquida contínua. Porque uma vez que você está jogando no solo uma diversidade de bactérias, de micro-organismos, automaticamente você vai estar tendo também uma diversidade de funções, que vai resultar em quê? Em um solo equilibrado, né? E aqui na nossa região do oeste aqui, esse ano já foram implantadas 47 bioestações. 47 bioestações. Isso. Ou seja, né, o produtor está vendo que pode dar resultado então realmente, né? E eu já quero também aproveitar para falar com a Thaisa sobre isso. Temos visto então essa produção de biológicos e nesse caso biofertilizantes, e dessa maneira de produzir a céu aberto é algo que é curioso também, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, a produção a céu aberto, ela facilita do ponto de vista logístico para o produtor, né? Ele não tem que investir num laboratório com climatização, né? Como por exemplo o produtor que escolhe fazer uma produção on-farm de isolados. Ele precisa de toda uma estrutura. E já a multiplicação a céu aberto é uma estrutura mais simples, né? E acredito também mais acessível, que seja mais acessível e mais fácil também para o produtor fazer o manejo, né? Visto que ele não tem a necessidade de ter um laboratório anexo para fazer controle de qualidade, né? Porque ele está multiplicando uma comunidade de micro-organismos, ele não está multiplicando um micro-organismo de forma isolada. A diferença básica seria você estar trabalhando então na sua propriedade com aquilo que o teu solo tinha e não tem mais, está querendo repor aquilo que o teu solo tinha? Mais ou menos isso? Exato. Quando o produtor escolhe utilizar essa tecnologia, ele está pensando na saúde do solo, em retornar ao equilíbrio, porque o solo agrícola, né, por que a gente tem problemas com doenças, né, muitas vezes falta de nutrientes, é um desequilíbrio que está acontecendo ali no seu solo. E a partir do momento que o produtor ele escolhe trazer organismos benéficos, né, aumentar a microbiota do solo, aumentar a matéria orgânica do solo, ele está buscando o equilíbrio. E aí esse equilíbrio traz vários benefícios, desde a redução na incidência de pragas de solo, de doenças, até mesmo uma nutrição mais balanceada e mais equilibrada para as plantas. E o que eu queria também, já que o Marlon esclarecesse aqui para a gente, às vezes algumas pessoas podem pensar o risco de contaminação aí, né, por esse sistema estar a céu aberto, a produção na própria propriedade. Para evitar isso, a própria formulação do sistema, ela vai contribuir. Eu queria que você falasse também, explicasse para quem está em casa acompanhando, é possível ter risco num sistema como esse? Não, risco zero. Por quê? Todas as nossas bioestações, ela tem altura de 1,5 m, é padrão. Por que 1,5 m? Porque essa altura, esse máximo da altura, os raios ultravioletas conseguem chegar até o fundo da bioestação. E uma vez que ele é um meio de cultura, né, protegido, ali só vai ter somente bactérias benéficas, que a fonte é o esterco bovino ou o rumen. Então, e também através de análises metagenômicas feitas em grande parte das bioestações, então a chance de ter essa multiplicação de bactérias indesejáveis é zero. E a questão da aeração também contribui. Isso, de terça e sexta, essa bioestação ela é acionada
tendo um conjunto motobomba que vai conter um timer, de terça e sexta, das 8 às 8h20, ela vai ter essa agitação, né? Essa aeração, também que vai, com certeza, agregar aí para não ter essa multiplicação aí de bactérias indesejáveis, trazidas pela chuva, pelo vento, enfim. Thaisa, se você quiser também complementar e falar sobre alguns exemplos que você tem visto no campo, utilização de biofertilizantes é algo que tem crescido e também o produtor tem trabalhado em integração com o químico, né? É nesse sentido. O exemplo que a gente viu do seu Gilberto, ele quer reduzir os custos com o fertilizante químico, mas não quer deixar e excluir todo o químico em si, é trabalhar com a integração. Exato. Os produtores têm buscado isso e aqui na região, né, nós temos visto vários produtores adotando técnicas voltadas para a utilização de bioinsumos no geral, né, e os micro-organismos sendo aí o carro-chefe, muitos adotando os micro-organismos. Recentemente nós fizemos uma visita até com a turma do curso de pós-graduação em bioinsumos a uma propriedade aqui em Cascavel, onde o produtor ele utiliza o biofertilizante líquido. Ele produz na própria propriedade o biofertilizante líquido, só que diferente do esterco bovino, ele utiliza a terra da mata, né? A terra da mata da propriedade. E ele até coleta, a propriedade tem uma mata grande, então ele coleta de vários pontos da mata para justamente ter uma população microbiana, né, considerável e variada, e faz essa multiplicação, utilizando, porque o microgel tem produtos também para ativar, né, micro-organismos, para auxiliar na alimentação de micro-organismos. E o produtor utiliza esse bioinsumo em vários processos, né, desde a aplicação no sulco até aplicações foliares, para a produção da silagem, enfim. Então, ele utiliza o bioinsumo em vários processos. E ele pratica hoje uma agricultura regenerativa, onde ele não deixou de utilizar os químicos, né, mas ele utiliza de forma pontual, quando há necessidade, né? E eu acho que o produtor ele tem que mudar a cabeça aí, né? Tentar sair um pouco daquela aplicação calendarizada e aplicar quando realmente houver necessidade. E nesse caso, Thaís e Marlon, né? Você acha que a cultura está mudando? O agricultor está absorvendo, está querendo mudar, e esses alunos que estão saindo estão entusiasmados para provocar essa mudança? Vocês podem complementar, vocês dois aí. Bom, eu acredito que sim, porque o produtor que muda, ele não volta para a agricultura que ele fazia antes. E vira exemplo para os vizinhos, né? Vira exemplo, porque ele vê a diferença. Um solo, que o índice de matéria orgânica é superior, um solo que tem mais agregação, né? As partículas do solo estão mais agregadas, então com isso o solo ele infiltra mais água, né? Após uma chuva não forma aquele monte de poças de água na lavoura, né? O solo infiltra a água, as raízes conseguem buscar água no solo, redução de compactação, melhoria da fertilidade do solo, ciclagem de nutrientes, então isso é muito importante. Plantas mais sadias, né? Plantas mais sadias, exato. Né? A sanidade das plantas também, isso tanto alguns produtos podem ser aplicados via foliar, né? Reduzindo patógenos via folha, como também reduzindo patógenos via solo. E uma coisa também muito importante, os produtores, não é mais dúvida que a inoculação da soja, né, ela é necessária. O produtor utiliza o bradyrhizóbio e muitos utilizam brad e azo, né, no momento do plantio. Só que muitos não se atentam que esses micro-organismos eles precisam ter uma condição para que a inoculação aconteça, né? Para que a fixação biológica do nitrogênio aconteça. E o que é essa condição? É matéria orgânica no solo, é um solo que dê condições para o micro-organismo se multiplicar, um solo com vida. Né? É uma coisa interessante. É agricultura regenerativa. Exato. E uma coisa muito interessante, um trabalho feito pelo pesquisador e professor Andreotti. Esse trabalho lá diz que a partir de 5 anos de monocultura, você pode chegar a 75% de perda, né, de vida do solo, a vida biológica do solo ali, que é o que a gente vê hoje. Solos, grande parte ou toda a parte, uma compactação. Isso vai resultar em quê? Uma menor infiltração de água, problemas com enraizamento, as nossas raízes hoje não conseguem chegar até
profundidades ideal, né, Thaisa? E ter essa absorção de nutrientes em certas camadas, né? E com certeza isso tem causado aí uma perda para o produtor rural. E o produtor rural está começando a ver com outros olhos a questão aí de se tornar um solo mais sustentável através de biológicos, né? Repor essa microbiota do solo ali com biológicos, né? É isso que eu também queria ressaltar, né? Exemplo legal do Linori ali, em Toledo, usa há 15 anos já, agrega o biológico, né, o fertilizante biológico no sistema dele de produção e a gente consegue ver essa diferença, né? O solo bem fofinho, né, com uma maior aeração também, só que é a longo prazo. Então é importante a gente ressaltar isso, o produtor usou uma safra, usou a outra, começou a ver o benefício, tem que saber que é devagar também, né? Sim, e se ele puder aliar tecnologias, melhor ainda. Então, a utilização de plantas de serviço, por exemplo, né, também trazem vida para o solo, matéria orgânica, ajudam na infiltração, né, as raízes das plantas de cobertura permanecem no solo, ajudando na infiltração, agregação, estruturação do solo. Então, o produtor que quer mudar, quer fazer uma agricultura regenerativa, ele tem que olhar para o cenário, né? E não adianta ele só aplicar o micro-organismo, ele tem que mudar o sistema como um todo, né? O sistema como um todo, não só o micro-organismo como químico, mas também a maneira de manejar o solo, né? Trabalhar o solo. Porque se você aplica o micro-organismo, mas você não tem um mínimo de palha no seu sistema, esse micro-organismo não vai conseguir se estabelecer. Perfeito, perfeito. Costumo dizer que o nosso solo, comparado com o motor, ele tem 3 engrenagens, né? Biologia, que é a vida, a parte química e a parte física. As 3 têm que ter uma sintonia, uma interação. Se uma não vai bem, com certeza a outra também não vai. Então, tá ok a engrenagem física, tá ok a engrenagem química, o que falta? A engrenagem da vida, que essa sim vai ter a sustentação do nosso solo, né? Isso aí, gente. Acho que foi um bom bate-papo aqui, né, professor? Ia passar horas aqui. Tem muito assunto para falar. Marlon, obrigada aí pelas informações, obrigada pela atenção também e até uma próxima. Opa, eu que agradeço a presença de todos aí. Valeu. Thaisa, obrigada por estar aqui mais uma vez. A gente segue conversando sobre os biológicos. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Muito obrigada. Obrigada. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Nesse domingo, o tempo fica instável por aqui no oeste do Paraná, já que uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil. Em Cascavel, segundo o CIMEPAR, tem indicação de chuva moderada durante o dia. As temperaturas ficam amenas, mínima de 17 e máxima de 26. Na segunda, o volume de chuva diminui um pouco e os termômetros permanecem iguais. Para a terça, a precipitação volta a ficar mais intensa, cerca de 20 milímetros são esperados. A variação nas temperaturas é menor, dos 18 aos 21 graus. Para quarta-feira, a indicação segue de tempo fechado e chuvoso, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Tempo chuvoso também lá em Guaíra hoje. Ao longo do dia, deve chover de forma leve. A variação na temperatura é dos 19 aos 28 graus. Para segunda-feira, tem chance de chuva na mesma medida ao longo do dia, com temperaturas entre 20 e 25 graus. Na terça, o volume se intensifica e as temperaturas caem um pouco, ficam entre 20 e 22. Na quarta, segue com previsão de tempo fechado. Os termômetros devem oscilar dos 19 aos 28 graus. O tempo fica fresquinho para a cidade de Foz do Iguaçu hoje. Tem chances de pancada de chuva durante o dia e temperaturas entre 19 e 26 graus. Amanhã, temperaturas são as mesmas e o tempo segue instável. Na terça ainda tem chuva que vem mais concentrada, na casa dos 20 milímetros. As temperaturas ficam entre 20 e 22 graus. Diminui um pouco a chuva na quarta-feira, que terá a mínima de 19 e máxima de 28 graus.
Sim, o futuro exige cada vez mais. Mais inovação, mais qualidade. Na FAG, a excelência é ponto de partida. Experiências de aprendizagem, eventos empreendedores e networking transformador. Um ecossistema de educação completo no campus mais moderno do Brasil. Na FAG, você evolui com quem lidera. Conheça, compare, realize. Centro Universitário FAG. fag.edu.br/vestibular. Provas 11 de outubro. Quem faz FAG, faz a diferença. Prepare-se! Em novembro, educação, ciência, tecnologia e negócios se encontram no maior evento agro realizado por uma instituição de ensino no Brasil. Citiform FAG, 5ª edição. Mais de 60 expositores, leilões de animais, corrida noturna, atrações da cultura rural, premiações e seminários especiais. Venha participar! Citifarm FAG. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Vamos ver agora como fecharam os preços das proteínas animais no agromercado. O valor da arroba do boi gordo média nacional, de acordo com o CPEA, é R$ 302. O quilo do suíno, R$ 6,64 e o quilo do frango, R$ 4,44. Vamos agora para o quadro das redes sociais, em que a gente mostra aqui para vocês as fotos e vídeos que recebemos ao longo da semana e também indicações de cursos e eventos. Mostramos então aqui de início as fotos que o professor Ismael Lopes enviou nessa disciplina da pós-graduação no manejo fitossanitário de grandes culturas. Então aqui colocou os alunos na prática, professor Celso? Botar a mão na massa, né? Tem que aprender no laboratório para depois ir para o campo. Exatamente, fazendo aqui a avaliação de qualidade de semente, qualidade de solo e registrou aqui então essa pós-graduação realizada no Centro FAG. Deixamos nosso abraço para o professor Ismael, todos os alunos também da pós-graduação. Seguimos então, falando em sementes, né? Amanhã, então, começa o 10º Congresso de Semente das Américas, aí promovendo qualidade, falando sobre essas melhorias aí das plantas e contendo aí as informações de vários órgãos responsáveis aí, a Abrasem, a Associação Brasileira de Sementes e Mudas, né? Então a gente vai ter esse congresso em Foz do Iguaçu, a partir de amanhã até o dia 1º. E quem quiser saber mais informações, ainda dá tempo, né? Vai lá para Foz do Iguaçu, se estiver aqui pela região, tem QR Code na tela para você saber mais informações e a programação desse congresso. Temos aí também a indicação de que a FAEP, né, a Federação da Agricultura aqui do Paraná, seleciona instrutores para curso de orquídeas. O edital está disponível então aqui na nossa tela, a gente vai deixar o endereço para você ir direto para esse edital. Quem quiser saber mais informações, né, as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de outubro, então tem oportunidade aí. Nós também temos a indicação aqui do 3º Simpósio de Agronomia do Sudoeste, que vai acontecer do dia 1º até o dia 3, então, de outubro, em Francisco Beltrão. E tem uma programação bem interessante que o Agroinformativo traz. A gente vai deixar o QR Code para vocês verem toda a programação, mas inclui aí desde avanços e potencialidades do manejo integrado de plantas daninhas, tem também plantio direto de hortaliças, tem também um pouco aí de oficina prática. Todas essas atividades, essas práticas, vocês podem conferir na programação completa lá no site do Agroinformativo. E a gente tem também a indicação aqui da mostra técnica do Colégio Estadual Agrícola de Toledo, que vai acontecer no dia 5 e no dia 6 de novembro, a partir das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. O Instagram do colégio está aqui na tela, telefone para contato também, você que quer visitar, conhecer um pouco mais da estrutura lá do colégio, a gente deixa o convite aqui, é o 45999570156. E a gente também tem aqui uma indicação de cartilha, de material. Então, para você que quer saber mais aí sobre restauração ecológica, entender o passo a passo do processo de restauração, para o estado do Mato Grosso do Sul, essa daqui é um processo importante para áreas degradadas, né, principalmente no Cerrado, professor? É importante você fazer o reflorestamento na área. Fauna e flora em pauta aqui, com certeza é muito importante pensar sobre esse nosso ecossistema, né? É isso aí. Temos mais indicações? Essa aqui é a última? Beleza, então. Professor Celso, obrigada pela parceria. Mais uma edição do Agrofag aqui. Te vejo no próximo domingo. Nos vemos no próximo domingo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo início do mês de outubro para todos vocês. A gente se vê na próxima semana. Até mais.